Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma lição. Segunda-feira, meu povo, tem como tema Jesus, nossa oferta pela culpa. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top, ó. Eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal. Nós estamos com a meta aí de atingirmos 1000 inscritos. E você se inscrevendo no canal, você ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas para Cristo. E já quero pedir desculpa para vocês adiantado, porque eu não estou muito bem assim, não tô legal hoje. Então talvez eu vou dar algumas engasgadas no vídeo, talvez eu vou dar algumas travadas, mas relevem, porque eu não estou bem de saúde hoje. Mas é melhor não estar bem, mas estar aqui gravando do que deixar sem o vídeo. Como eu estava dizendo, segunda-feira tem como tema Jesus, nossa oferta pela culpa. Quando nós olhamos ali para todas essas ofertas que nós estamos estudando, mas principalmente sobre esta oferta pela culpa, nós vamos entender o primeiro aspecto. O aspecto é a transgressão da lei. Então, a oferta do perdão e da culpa, elas eram muito parecidas, mas nós temos uma pequena diferença entre elas. A oferta do perdão que nós estamos semana passada era sobre aquelas coisas que eram feitas sem ser intencionais. Então, aquelas quebras da lei sem ser intencional. Já a oferta pela culpa era quando o pecado ele era intencional, ou seja, tinha a intenção, tinha todo um método, um meio do porquê a pessoa fez aquilo, ela pensou, ela fez todos aqueles cálculos mirabolantes para errar. Só que o interessante sobre esta oferta sobre a culpa é que ela obrigava o pecador a fazer uma restituição. E aqui vem um ponto interessante que nós estamos falando bastante nesse trimestre sobre as ofertas, mas é a necessidade de nós agirmos, de tomar uma decisão. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento vai reforçar essa condição que para nós alcançarmos o perdão de Deus, primeiro nós temos que perdoar o nosso outro, ou seja, nós precisamos fazer alguma coisa para aí sim conseguirmos o perdão de Deus. Então, essa oferta sobre a culpa era nesse aspecto, era mostrar para o israelita que toda ação gerava uma reação e que era necessário não só um pedido de perdão, mas também uma tentativa de retratação, de tentar resolver aquele problema. Assim eu expliquei para vocês ontem, então se você não viu o comentário de ontem, estou deixando o card aqui em cima, tá bom? E como nós olhamos para toda esta oferta, nós vamos ver o que? Cristo, propriamente dito, em todos os aspectos dessa oferta. Quando nós olhamos ali, por exemplo, para o que vai dizer em Levítico 5,15, nós vamos ver que Cristo é o Cordeiro perfeito, sem pecados, que foi, ou sem defeitos, melhor dizendo, que foi vendido por moedas de prata, que é a mesma ideia que Levítico 5 vai trazer ali no verso 15, quando é falado sobre o animal que é vendido por peças de prata, equivalente ao peso. O outro aspecto, ele é sacerdote que cobre os nossos pecados com sangue e nos concede perdão, como vai dizer Levítico 5, no verso 16, e no capítulo 7, verso 7, trazendo essa informação mais uma vez, que também Jesus é santíssimo, então ele é aquele que foi morto por todos nós, ele é o nosso alimento espiritual, ou seja, a oferta da culpa, a oferta desse peso da consciência, ela remete a Cristo, porque Cristo morreu por causa de nós, dos pecados intencionais que nós fazemos e dos pecados não intencionais que nós fazemos. Para quê? Para nos restituir ao trono dos céus, para nos restituir à glória do Pai, para nos restituir ao novo céu e nova terra. Ou seja, Jesus pagou o preço e carregou a nossa culpa. Cristo, com seus braços abertos, ele demonstrou qual era a condição do pecado e qual que era a consequência do pecado, a morte. E ele escolheu morrer por nós. Uma morte que deveria cair por mim e por você. Uma morte que deveria ser a nossa condição. Mas com a ação de Cristo no Calvário, a morte de Cristo, ele simplesmente pagou, ele providenciou, ele cumpriu a exigência da lei. Ele simplesmente falou assim, os pecados que você faz, voluntariamente ou involuntariamente, o que você tomou consciência, aqueles que você não tomou consciência, estou pagando o preço de todos eles. Então, quando o israelita fazia aquelas ofertas, ele olhava para o futuro, olhava para a ação de Cristo. Agora nós hoje precisamos olhar para trás, precisamos olhar para o que Cristo já fez e precisamos olhar mais uma vez para frente, porque Cristo está voltando em poder e grande glória. E a nossa decisão hoje vai influenciar o nosso futuro, se nós estaremos dentre os salvos ou se nós estaremos dentre o perdido. Por quê? Quando nós não conseguimos ter essa consciência do nosso erro, quando nós não conseguimos ouvir o Espírito Santo falando conosco, nós estamos cometendo um pecado contra o Espírito Santo.
Vou falar um pouco mais sobre esse pecado na quarta-feira, o pecado contra o Espírito Santo. Mas é importante você já entender um pouquinho mais sobre ele, que esse pecado é um dos pecados que Jesus disse que não existe salvação, que não existe perdão. Por quê? Porque nós não temos essa consciência da culpa, nós não temos essa consciência do erro. Então, é importante nós entendermos quem somos, aonde nós estamos, entendermos que nós erramos com os outros e os outros erram conosco, e também entendemos que nós erramos com o Pai, aquele que nunca erra. Nós erramos com Deus, e Deus nunca erra. Nós erramos diversas vezes contra a Trindade, mas a Trindade nunca erra conosco. Ela sempre nos dá oportunidade, Deus sempre nos dá as condições possíveis e impossíveis para que possamos alcançar a salvação. Tanto a ação de Cristo na cruz, a ação do Espírito Santo todos os dias da nossa vida, a ação do Pai Criador que criou todas as coisas, tudo isso é para você estar salvo, para que eu possa estar salvo. Então, esta oferta que era apresentada ali pelo israelita no santuário, a oferta pela culpa, para que ele entendesse o peso que ele carrega e que era necessário ele pedir perdão e tentar reparar, é a ação de Cristo na cruz, reparando os nossos erros. E nós precisamos olhar para esta reparação de Cristo e entendermos que quando errar com meu irmão, quando errar com fulano, quando errar com Beltrano, eu preciso tentar reparar este erro. Eu preciso tentar fazer alguma coisa porque Deus fez algo por mim. Deus morreu na cruz para que eu pudesse ser salvo. E eu preciso, da mesma forma, seguir os passos do Mestre e tentar recuperar e restaurar algo. Talvez a pessoa nem queira, mas tenha a necessidade de ir lá e oferecer. E quando aquela pessoa precisar de uma ajuda, eu tenho que estar lá mais uma vez para auxiliá-la. Então, nessa caminhada dessa semana, como eu disse, a semana passada foi muito importante para nós entendermos melhor esta ação de hoje, porque oferta do perdão e oferta da culpa, ofertas que são correlacionadas, mas a oferta da culpa poderia pegar qualquer outra das ofertas também, porque nós temos uma intenção, nós temos um peso que nós carregamos o peso do pecado, mas Cristo pagou este preço na cruz. Nós precisamos hoje aceitarmos a nossa condição, aceitarmos o sacrifício de Cristo e desta forma entendermos que o peso e o preço foi pago, que eu não carrego mais o meu fardo, eu carrego o fardo de Cristo. E o fardo de Cristo é leve. O fardo de Cristo me leva à salvação. O fardo de Cristo é o fardo que já está com o ticket pago, me entregando e falando assim: meu filho, te restituir para o reino dos céus. Agora, siga a sua caminhada, siga meus passos que você vai entrar nas mansões celestiais. E é esse o apelo que ele faz para você hoje e para mim hoje. E nós precisamos tomar uma decisão de aceitar ou não, estar salvo ou estar perdido. Sempre teve dois lados na Bíblia e nós precisamos escolher de que lado você quer estar, dentro dos salvos ou dentro do perdido. Você quer carregar a culpa ou você quer aceitar o sacrifício de Cristo por você, que pagou o preço da culpa, o preço do pecado? Neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, meu Pai, e de estarmos na sua santa presença. Pai, primeiramente quero agradecer pelo teu sacrifício na cruz, Pai, pois desta forma o Senhor pagou o preço do meu pecado, do pecado da pessoa que está orando comigo neste momento, Pai, porque nós somos falhos, pecadores, pecamos intencionalmente, de forma não intencionada, Pai. Nós precisávamos ser restituídos, porque todos nós carecemos da tua graça, Pai. E a sua ação na cruz nos restituiu para o reino dos céus, Pai. Nós hoje precisamos agora viver de acordo com esta restituição, viver com essa intenção, da mesma forma que aquele israelita, Pai, quando errava, quando falhava, ele ia lá e fazia esta oferta pela culpa. Que o nosso coração também seja preenchido por isso. E quando nós errarmos contra o Senhor, possamos realmente entender o peso desse erro. E possamos realmente pedir o perdão e tentarmos não errarmos nessa situação mais uma vez. E quando nós errarmos com o nosso irmão, Pai, que possamos ir lá até ele e tentarmos agir como Cristo, restaurando e restituindo aquele erro para dar algo melhor. Pai, continue trabalhando em nós, nosso coração de pedra. E essa semana tem falado muito conosco, Pai. Na verdade, a lição inteira tem falado muito conosco. Mas talvez nós vamos sair daqui ainda com aquele sentimento de peso, de talvez não preciso mudar. Continue falando conosco, Pai. Continue nos incomodando com o Teu Santo Espírito, para que possamos compreender, anexar, fixar a nossa mente
e vivemos de acordo com isso, meu Pai. Fique conosco, perdoe os nossos pecados e tudo isso eu te peço e te agradeço, meu Pai, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos eles são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e você ativa o sininho, você primeiramente contribui com o canal crescendo com mais um inscrito e dessa forma o algoritmo entende que o canal é de qualidade, o canal é de relevância e que ele recomenda para mais pessoas. E também você não perde os conteúdos que são produzidos. Também peço para você deixar o seu like aí para facilitar o alcance do canal, o alcance do vídeo para mais pessoas. E também compartilhe nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você acha melhor do seu irmão, do seu amigo, do seu conhecido encontrar esse vídeo e conhecer mais da Palavra de Deus. E também clica aqui, ó, nessa playlist da Lição dos Jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!